O som do papel sendo rasgado ecoou pela sala silenciosa. Dona Marta congelou no meio do corredor, segurando a vassoura com tanta força que os dedos ficaram brancos. O homem mais rico da cidade estava em pé diante da lareira, os olhos fixos no caderno aberto em suas mãos. Páginas e mais páginas cobertas por letras infantis, desenhos tortos, números circulados em vermelho. Vocês tinham ideia do que estavam fazendo? A voz de Henrique Valença saiu baixa, mas cortante. Lucas e Clara estavam sentados no sofá, ombros encolhidos, como se o peso daquela pergunta fosse grande demais para crianças tão pequenas. Clara começou a chorar. A gente só queria ajudar a tia Marta. Henrique fechou os olhos por um segundo. Aquela noite deveria ter sido apenas mais uma entre tantas. Um homem cansado voltando para casa. Crianças dormindo. Silêncio. Mas agora, no chão da sala, havia folhas espalhadas. Um segredo rasgado em pedaços e uma mulher simples parada no corredor, com o coração disparado, prestes a perder tudo. 12 horas antes. O carro preto atravessava as ruas da cidade como uma sombra. Dentro dele, Henrique encarava o próprio reflexo no vidro da janela. Um rosto que os jornais chamavam de implacável. Um nome que os investidores respeitavam. Um homem que o mundo acreditava não sentir dor. Mas naquela tarde, ele tinha saído da empresa com algo que dinheiro nenhum conseguia comprar de volta: o controle da própria vida. A frase ainda ecoava na cabeça. Henrique apertou o maxilar. Aos olhos do mundo, ele continuava sendo um vencedor, mas por dentro sentia-se como alguém que estava prestes a perder tudo o que realmente importava, mesmo sem saber exatamente o que. Quando o portão da mansão se abriu, ele nem percebeu. Só quando o carro parou. Dentro da casa, Dona Marta passava um pano na mesa da sala, mas seus olhos estavam no relógio da parede. Tic, tac, tic. As crianças já deviam estar no quarto. Ela respirou fundo e seguiu pelo corredor. Lucas e Clara estavam sentados no tapete, o caderno aberto entre eles. Tia Marta, Lucas disse, se meu pai descobrir isso... Ele não vai, respondeu ela rápido demais. Depois suavizou a voz. Eu prometo. Clara segurava um envelope pardo, amassado nas pontas. E se ele ficar bravo? Dona Marta se ajoelhou na frente dos dois. Às vezes os adultos só ficam bravos porque têm medo de enxergar a verdade. Lucas franziu a testa. Que verdade? Ela sorriu triste. De que nem todo herói usa terno. O som da porta da frente se abrindo ecoou pela casa. Dona Marta se levantou de um pulo. Guardem tudo, agora. As crianças fecharam o caderno às pressas e empurraram o envelope para dentro da mochila. Henrique subia as escadas naquele momento, sem imaginar que cada passo o aproximava de um segredo capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. No corredor, ele ouviu risadas baixas. Parou. Por um segundo pensou em dar meia volta, mas não deu. Abriu a porta. Pai, Clara disse, sorrindo. Lucas ficou em silêncio. Henrique entrou no quarto, largou o paletó sobre a cadeira e sentou na cama. O que vocês estavam fazendo? Nada, Lucas respondeu. Henrique olhou para a mochila. Posso ver? Lucas hesitou. O som da vassoura caindo no chão ecoou lá embaixo. Dona Marta sabia que o tempo tinha acabado e que naquela noite o milionário triste descobriria que o maior segredo da sua casa não estava nos cofres nem nos contratos, mas nas mãos calejadas da mulher que ele quase nunca enxergava. Henrique fechou a porta do quarto devagar, como se qualquer ruído mais alto pudesse quebrar algo frágil que ainda não sabia nomear. Lucas e Clara estavam sentados na cama, a mochila no meio dos dois. O silêncio era pesado demais para uma casa tão grande. Eu não vou brigar, Henrique disse por fim. Só quero entender. Lucas apertou a alça da mochila. A gente prometeu. Promessas existem para proteger, não para esconder. Henrique respondeu, tentando manter a voz calma. Clara olhou para o irmão.
A tia Marta disse que um dia você ia entender. Henrique sentiu um arrepio. Aquela mulher simples que ele mal notava durante os dias corridos, agora parecia estar no centro de algo muito maior do que uma simples conversa entre crianças. Entender o quê? Ele perguntou. Antes que qualquer um respondesse, ouviu passos no corredor. Dona Marta parou na porta, hesitante. Senhor Henrique, eu posso explicar. A forma como ela disse aquilo, como quem já vinha ensaiando as palavras há muito tempo, fez o coração dele bater mais forte. Então explique, ele respondeu. Ela entrou, fechando a porta atrás de si. Por um segundo, pareceu menor do que nunca dentro daquele quarto grande demais. Eu não queria que o senhor descobrisse assim, começou, mas talvez seja melhor. Henrique cruzou os braços. Melhor do que o quê? Ela respirou fundo. Do que continuar fingindo que seus filhos não estão passando por algo que o dinheiro do mundo não resolve. Lucas baixou a cabeça. Clara segurou a mão do pai. Pai, a gente não queria te deixar triste. Aquela frase atravessou Henrique como uma lâmina invisível. Vocês nunca me deixam triste, ele respondeu rápido. Só me deixam preocupado. Dona Marta se aproximou da cama. Eles não queriam te preocupar, por isso vieram até mim. Vieram até você para quê? Henrique perguntou. Ela olhou para a mochila. Para pedir ajuda. Lucas abriu o zíper devagar e tirou o envelope pardo. Colocou sobre a cama como se fosse algo pesado demais para segurar. Isso chegou na escola, ele disse. Henrique pegou o envelope. Era uma notificação, oficial, carimbo, assinatura. Ele leu. 1, 2, 3 vezes. Seu coração afundou. Transferência compulsória, murmurou. Por quê? Clara falou baixinho. Porque a escola disse que a gente não estava acompanhando. Henrique fechou os olhos. Ele sabia. Sabia que tinha se afastado. Sabia que tinha deixado reuniões de pais para depois, trabalhos escolares para as professoras, problemas emocionais para o tempo que nunca tinha. E por que não me contaram? Ele perguntou. Lucas respirou fundo. Porque você já estava triste. Sempre chega cansado, sempre com cara de problema. A gente achou que isso ia ser mais um. Henrique sentiu a culpa pesar como um tijolo no peito. Dona Marta colocou a mão no ombro das crianças. Eles só queriam alguém que escutasse. Henrique se virou para ela. E você escutou? Escutei, ela respondeu. Como eu gostaria que alguém tivesse me escutado quando eu tinha a idade deles. Ele franziu a testa. O que quer dizer com isso? Ela hesitou. Quer dizer que eu sei como é crescer achando que ninguém vai aparecer para te ajudar. O silêncio voltou a dominar o quarto. Henrique olhou para a mulher à sua frente. Pela primeira vez em anos, não como a faxineira, mas como alguém com uma história, um passado, um peso nos olhos. O que você fez, Dona Marta? Ele perguntou, sem dureza, só com curiosidade. Ela engoliu em seco. Eu comecei ajudando nas tarefas, só isso. Matemática, leitura, essas coisas. Lucas assentiu. Ela explica melhor que a professora. Clara sorriu. E traz histórias. Dona Marta sorriu de leve. Histórias ajudam a gente a lembrar que não está sozinho. Henrique se sentou na cadeira. E o caderno? Lucas abriu a mochila e tirou o caderno surrado. É o nosso plano. Plano para quê? Para não mudar de escola, Clara respondeu. Henrique folheou as páginas. Havia metas, horários, listas de livros, contas de quanto tempo cada um precisava estudar por dia. Mas havia também outra coisa. Desenhos. Um mostrava uma mulher segurando 2 crianças pela mão, diante de um sol enorme. Embaixo estava escrito, Tia Marta. Henrique sentiu um nó na garganta. Vocês fizeram isso sozinhos? Não, Lucas disse. A tia Marta ajudou a gente a acreditar que dava.
Dona Marta abaixou os olhos. Eu só mostrei o caminho, eles fizeram o resto. Henrique respirou fundo. Mas isso não explica por que vocês achavam que eu ia mandá-la embora. Ela levantou o olhar. Porque eu ultrapassei um limite. Que limite? Ela hesitou. Depois falou. Eu usei meu próprio dinheiro para pagar reforço escolar para eles. Henrique se levantou de um pulo. Você fez o quê? Não foi muito. Ela se apressou. Eu juntei por meses. Dei entrada em aulas com uma professora que conheço, só para garantir que eles não ficassem para trás. O quarto ficou em silêncio. Você não precisava fazer isso, Henrique disse, a voz embargada. Eu sei, ela respondeu, mas quis. Lucas falou. Ela disse que investir em criança nunca é desperdício. Henrique passou a mão no rosto. E por que esconderam? Dona Marta respondeu. Porque eu não queria que o senhor se sentisse mal, nem que achasse que eu estava tentando fazer algo pelas suas costas. Mas estava, Henrique disse, sem raiva, só com verdade. Ela assentiu. Estava, porque às vezes fazer o certo não espera permissão. Henrique ficou parado por um longo momento. Depois caminhou até a janela. Olhou o jardim iluminado, a fonte, as luzes. Tudo aquilo era dele. Mas o que aquela mulher tinha feito pelos filhos, ele não tinha comprado com dinheiro nenhum. Sabe o que mais dói? Ele disse sem se virar. Não é você ter feito isso. É eu não ter percebido que precisava fazer. Clara se levantou e abraçou o pai por trás. Você está aqui agora. Henrique se virou e a abraçou forte. Dona Marta limpou discretamente os olhos. Eu nunca quis ocupar o seu lugar, ela disse. Só segurar a mão deles até você voltar. Henrique respirou fundo. Eu nunca fui embora, ele respondeu. Só achei que estar presente era o mesmo que estar por perto. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi diferente, quase leve. Lucas quebrou o momento. Então, a gente vai mudar de escola? Henrique se abaixou diante dele. Não, disse. A gente vai enfrentar isso juntos. Clara sorriu. Com a tia Marta? Henrique olhou para ela, depois para a Dona Marta. Com a tia Marta, ele confirmou. Dona Marta arregalou os olhos. O senhor não está bravo? Henrique sorriu, pela primeira vez naquela noite. Estou envergonhado e grato. Ela levou a mão ao peito. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Henrique franziu a testa. Mãe? Ela hesitou. Eu tive um filho, disse, baixinho. Ele tinha a idade da Clara quando eu o perdi. O quarto inteiro pareceu prender a respiração. Como? Henrique perguntou. A escola não percebeu que ele estava sofrendo, ela respondeu. Eu trabalhava demais, não tinha tempo, não tinha ajuda. Um dia foi tarde. Clara segurou a mão dela. A gente não vai embora, né? Dona Marta sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Não, meu amor, vocês não vão. Henrique se aproximou. Dona Marta, ele começou, mas parou. Não, Marta. Ela assentiu. Obrigada, ela disse. Lá fora, a chuva havia parado, e dentro daquela casa grande demais, 3 adultos e 2 crianças começaram a sentir que, talvez, ela estivesse ficando pequena demais para o que estava nascendo ali. A manhã nasceu com um céu limpo demais para uma casa que ainda guardava ecos da noite anterior. Henrique estava sentado à mesa da cozinha, segurando uma xícara de café que já havia esfriado. Ele não se lembrava da última vez que tinha tomado café ali. Normalmente o fazia dentro do carro, a caminho do trabalho, falando ao telefone. Lucas e Clara estavam à mesa, com livros abertos e lápis espalhados. Dona Marta, como ele agora se obrigava a pensar, caminhava entre eles, corrigindo contas, apontando palavras, sorrindo com paciência. Henrique observava em silêncio. Havia algo estranho naquela cena. Algo simples. Algo que, por alguma razão, parecia maior do que todas as reuniões que ele teria naquele dia. Pai, Lucas disse, você vai sair agora? Henrique olhou para o relógio. Tinha 3 reuniões marcadas. Um assessor ligaria a qualquer momento. Vou,
ele respondeu. Depois hesitou. Mas volto cedo. Clara abriu um sorriso desconfiado. Promessa? Henrique engoliu em seco. Promessa. Marta se aproximou com a cafeteira. O senhor quer mais? Quero, ele respondeu. E pode me chamar de Henrique. Ela sorriu, surpresa. Então o senhor também pode me chamar só de Marta. Henrique assentiu. O telefone dele vibrou sobre a mesa. Urgente, dizia a mensagem do assessor. Henrique olhou para os filhos, depois para Marta. Eu preciso ir, disse. Lucas assentiu, mas havia algo diferente em seu olhar, um misto de esperança e medo. Henrique pegou o paletó e saiu. No carro, o mundo voltou a ser o que sempre foi. Prazos, números, decisões, pressão. Mas a imagem da mesa da cozinha não saía da cabeça dele. Na empresa, o clima estava pesado. A imprensa descobriu, disse o assessor assim que ele entrou. Estão ligando sem parar. Descobriu o quê? Henrique perguntou. Que o conselho quer afastá-lo temporariamente. Henrique respirou fundo. Temporariamente, ele repetiu. É assim que começam as quedas. Precisamos controlar a narrativa, o assessor disse. Uma história positiva ajudaria. Henrique pensou em Marta, pensou nos filhos. Talvez eu já tenha uma, ele murmurou. Enquanto isso, em casa, Marta ajudava Clara a escrever uma redação. Sobre o que você quer escrever? Ela perguntou. Clara pensou. Sobre uma pessoa que ajuda sem aparecer. Marta sorriu. Lucas estava na sala ao telefone. Sim, professora, ele dizia. Meu pai vai lá hoje à tarde. Marta ouviu aquilo e sentiu um frio no estômago. Seu pai vai à escola? Ela perguntou quando Lucas desligou. Vai, ele respondeu. Ele prometeu. Marta sentou devagar. A última vez que tinha ido a uma escola, tinha saído de lá com um papel nas mãos e um vazio no peito que nunca mais se preencheu. Ela se levantou e foi até o quintal. O sol batia no rosto, o jardim era bonito, mas ela sentia como se estivesse de novo naquele corredor antigo, com paredes descascadas e cheiro de giz. À tarde, Henrique chegou mais cedo do que o esperado. Lucas e Clara estavam prontos. Vamos? Ele perguntou. Marta apareceu na porta da cozinha. Eu posso ir junto? Perguntou, hesitante. Henrique assentiu. Deve. No carro, o silêncio era pesado. Quando chegaram à escola, Marta ficou para trás por um segundo, respirando fundo antes de entrar. A diretora os recebeu com um sorriso ensaiado. Senhor Valença, disse, é um prazer. Henrique não gostou do tom. Sentaram-se. Seus filhos são inteligentes, a diretora começou, mas estão desmotivados, desconectados. Marta apertou as mãos no colo. Desconectados de quê? Henrique perguntou. Do que importa, a diretora respondeu. Competição, resultado, pressão. Henrique sentiu o estômago revirar. Eles têm 8 e 11 anos, ele disse. Justamente, ela respondeu. É quando se começa. Marta se inclinou para a frente. Ou é quando se começa a perder. A diretora a olhou surpresa. Desculpe. Criança não precisa de medo para aprender, Marta disse. Precisa de alguém que acredite. O silêncio tomou a sala. Henrique olhou para Marta como se a estivesse vendo pela primeira vez. Me explique essa transferência, ele disse à diretora. É uma política, ela respondeu. Se não houver melhora nos próximos meses, haverá, Henrique interrompeu, e eu estarei aqui para ver. A diretora assentiu, sem esconder o desconforto. Do lado de fora, Lucas puxou a mão de Marta. Você foi corajosa. Ela sorriu. Às vezes a gente só fala o que precisa ser dito. Na volta para casa, o celular de Henrique tocou. É a imprensa, o assessor disse. Eles querem um rosto humano, uma história. Henrique olhou pelo retrovisor. Viu Marta sentada atrás, olhando pela janela, como se o mundo passasse por ela sem nunca parar. Eu tenho uma, mas não é para usar. Como assim? É para proteger, Henrique disse, não para vender. Desligou. À noite, depois que as crianças dormiram, Marta estava na cozinha lavando a louça quando Henrique entrou. Você devia ter sido professora, ele disse. Ela sorriu. Eu quis, mas a vida quis outra coisa. O que aconteceu com você? Henrique perguntou. Ela respirou fundo.
Meu marido foi embora quando nosso filho tinha 3 anos. Eu trabalhava em 2 empregos. Não tinha tempo de ir às reuniões da escola. Um dia me chamaram. Disseram que ele estava triste demais para a idade dele. Henrique sentou. E você? Eu disse que resolveria, ela respondeu, mas nunca cheguei a tempo. O silêncio se estendeu. Quando vejo seus filhos, ela continuou, vejo o que eu perdi e o que ainda pode ser salvo. Henrique sentiu os olhos arderem. Você salvou os meus, ele disse. Marta balançou a cabeça. Ainda não. Naquele momento, o telefone de Henrique tocou de novo. Dessa vez não era o assessor. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Senhor Valença, disse uma voz fria, seus filhos enfrentam dificuldades na escola. Henrique se levantou de imediato. Quem está falando? Alguém que pode transformar isso num grande problema ou numa grande oportunidade. A ligação caiu. Henrique ficou parado, o telefone na mão, o coração disparado. Marta olhou para ele. O que foi? Henrique respirou fundo. Acho que alguém descobriu mais do que devia. Lá fora, um carro desconhecido passou devagar pela rua. Os faróis iluminaram por um segundo a fachada da casa. E dentro, todos sentiram que a tranquilidade recém-conquistada estava prestes a ser testada. Henrique passou a noite em claro. O telefone sobre a mesa de cabeceira parecia mais pesado do que qualquer cofre da empresa. Ele o encarava como se a qualquer momento fosse tocar de novo, e, de alguma forma, ele soubesse que quando isso acontecesse, nada ficaria do mesmo jeito. Na sala ao lado, o som suave da respiração das crianças atravessava a porta entreaberta. Aquilo o mantinha ancorado. Lembrava por que estava ali. Lembrava por que precisava ser forte. Quando o dia clareou, ele já estava de pé. Desceu para a cozinha e encontrou Marta sentada à mesa, segurando uma caneca de chá. Os olhos dela estavam cansados. Você também não dormiu, ele disse. Ela balançou a cabeça. Sonhos antigos não gostam de ficar quietos quando sentem perigo. Henrique se sentou em frente a ela. Eu recebi uma ligação ontem à noite. Marta o olhou com atenção. Do tipo que muda o ar da sala? Do tipo que muda a casa inteira. Ele contou. Sobre a voz, sobre as palavras, sobre a sensação de estar sendo observado. Marta apertou a caneca com mais força. Pessoas assim não querem dinheiro, querem controle. Controle sobre o quê? Sobre histórias, Marta respondeu. Sobre o que pode ou não ser contado. Henrique respirou fundo. Eu só queria proteger meus filhos. Então já começou fazendo a coisa certa, ela disse. No escritório, o clima estava ainda mais pesado do que no dia anterior. O assessor entrou apressado. A imprensa está farejando algo novo, disse. Alguém vazou que você esteve na escola dos seus filhos. Henrique franziu a testa. E isso é notícia? Para quem quer te pintar como um pai negligente tentando consertar a imagem, é. Henrique se levantou. Chega. Ele respirou fundo. Eu não vou transformar minha família em campanha. Se você não contar a sua versão, o assessor alertou, alguém vai contar por você. Henrique se virou. Então que contem. Saiu da sala deixando o assessor sem palavras. Em casa, Marta ajudava Clara a ensaiar uma pequena apresentação da escola. Lucas estava na sala, tentando montar um robô de peças coloridas. Tia Marta, Clara perguntou, você acha que meu pai está com medo? Marta se ajoelhou diante dela. Acho que ele está aprendendo, respondeu. Aprendendo o quê? Que ser forte não é nunca ter medo, é saber o que fazer quando o medo aparece. Lucas levantou a cabeça. E o que a gente faz? Marta sorriu. A gente fica junto. À tarde, um carro preto parou em frente à casa. Henrique estava no escritório improvisado quando o segurança apareceu na porta. Senhor, tem alguém pedindo para falar com você. Diz que é do conselho. Henrique sentiu o estômago apertar. Mande entrar. O homem que entrou era elegante demais para ser só um mensageiro. Terno caro, sorriso ensaiado, olhar frio. Senhor Valença, disse. Meu nome é Augusto Leal. Henrique assentiu. Em que posso ajudar? Augusto se sentou sem ser convidado.
Na verdade, vim ajudar o senhor. Henrique cruzou os braços. Estou ouvindo. O senhor tem enfrentado desafios, Augusto disse. Na empresa, na imprensa, na vida pessoal. Henrique sentiu o sangue ferver. Vá direto ao ponto. Augusto sorriu. Histórias são como ações na bolsa. Sobem e descem de acordo com quem as controla. E no momento a sua está instável. Henrique se levantou. E o que você quer em troca da estabilidade? Augusto também se levantou. Discrição. Sobre o quê? Sobre a sua funcionária, Augusto disse casualmente. A faxineira. O ar pareceu sumir da sala. O que você sabe sobre ela? Henrique perguntou, a voz baixa. Sabemos que ela perdeu um filho, Augusto respondeu. Sabemos que se envolve mais do que deveria com os seus. Henrique deu um passo à frente. Isso não é da sua conta. Augusto manteve o sorriso. Torna-se da nossa conta quando começa a interferir na imagem de um dos nossos maiores investidores. Ela não interfere em nada, Henrique disse. Interfere, Augusto corrigiu, na narrativa. Henrique respirou fundo. Saia da minha casa. Augusto se aproximou da porta. Pense bem, senhor Valença. Às vezes, proteger alguém pode custar mais do que você imagina. Saiu. Marta observava tudo do corredor. Ela tinha ouvido. Henrique se virou e a encontrou ali. Eu não queria que você escutasse, ele disse. Eu precisava, ela respondeu. Eles estão te usando, Henrique falou, como ameaça. Marta respirou fundo. Eu já fui ameaça antes, ela disse, para pessoas que queriam que eu ficasse em silêncio. Henrique franziu a testa. Sobre o quê? Ela hesitou. Depois falou. Sobre o meu filho. Sentaram-se na sala. Marta começou a contar. Ele sofria na escola, ela disse. Bullying, professores que não escutavam, um diretor que preferia fingir que nada acontecia. Henrique sentiu o peito apertar. Um dia eu fui lá, ela continuou. Gritei, exigi mudanças, disse que iria à imprensa. E foi? Henrique perguntou. Fui, ela respondeu. Mas ninguém quis ouvir. Eu era só uma mulher cansada, com uniforme de limpeza e olhos vermelhos de chorar. E seu filho? Marta fechou os olhos. Ele se foi antes que alguém decidisse se importar. O silêncio caiu como um véu. Desde então, ela continuou, eu não fico em silêncio quando vejo uma criança sendo deixada para trás. Henrique sentiu as mãos tremerem. Eles querem que eu te mande embora, ele disse. Marta levantou o olhar. Eu sei. Eu não vou, Henrique falou. Ela sorriu, triste. Talvez não seja escolha sua por muito tempo. À noite, a casa estava inquieta. Lucas percebeu. Pai, ele perguntou, a gente fez algo errado? Henrique se ajoelhou. Não, ele disse. Vocês fizeram algo certo. E às vezes isso incomoda quem prefere que nada mude. Clara abraçou Marta. A tia Marta vai ficar, né? Henrique olhou para Marta, depois para os filhos. Vai, ele disse, enquanto eu puder escolher. Mais tarde, Henrique recebeu outra ligação. Senhor Valença, disse a mesma voz fria. Nós demos um prazo. Para quê? Henrique perguntou. Para que a senhora Marta deixe a sua casa, voluntariamente. Henrique apertou o telefone. E se eu não aceitar? Então a sua história, a sua e a dela, vai parar nos lugares errados. A ligação caiu. Henrique ficou parado no escuro da sala. Marta apareceu atrás dele. Eu vou embora, ela disse. Não, ele respondeu. Eu não vou ser o motivo dos seus filhos sofrerem, ela disse. Henrique se virou. Você não é o problema. Você é a solução. Marta sorriu com lágrimas nos olhos. Às vezes, soluções também machucam. Lá fora, o vento soprou forte, balançando as árvores do jardim. Dentro da casa, 3 adultos e 2 crianças se abraçaram, como se pudessem segurar o mundo por alguns segundos a mais. E em algum lugar da cidade, alguém se preparava para transformar aquele pequeno gesto de coragem em uma guerra de histórias. O sol ainda mal tinha rompido o horizonte quando o primeiro carro de reportagem estacionou do outro lado da rua. Henrique percebeu pelo reflexo na janela da sala. Um brilho estranho, metálico,
que não combinava com o verde do jardim nem com a quietude da manhã. Ele soube na hora. A guerra de histórias tinha começado. Na cozinha, Marta preparava o café em silêncio. O cheiro forte se espalhava pela casa, mas não trazia conforto. Só lembrava que aquela manhã era diferente de todas as outras. Eles estão lá fora, Henrique disse. Marta assentiu sem se virar. Eu imaginei. Lucas e Clara desceram as escadas ainda de pijama. Pai, tem um monte de gente com câmeras, Lucas falou, assustado. Henrique se ajoelhou na frente dos dois. Escutem, disse segurando as mãos deles. Hoje vocês vão ficar em casa, não vão à escola e não falem com ninguém que não seja eu ou a Marta. Clara franziu a testa. A gente fez alguma coisa errada? Não, Henrique respondeu. Vocês fizeram algo que muita gente não gosta, se importar. Marta se aproximou. Eu vou embora, ela disse, de novo, como se aquela frase fosse a única forma de proteger aquelas crianças. Henrique se levantou. Não vai, ele respondeu. Hoje eu não vou deixar ninguém escrever a nossa história por nós. O assessor ligou antes das 8. Você precisa vir para a empresa, ele disse sem rodeios. A mídia já está rodando uma matéria. Falam da sua funcionária, do passado dela, do seu afastamento do conselho. Estão juntando tudo. Henrique fechou os olhos. O que estão dizendo? Que você usa histórias emocionais para limpar sua imagem, o assessor respondeu. E que ela é parte de um teatro. Henrique sentiu o sangue ferver. Onde isso começou? Uma fonte anônima, o assessor disse. Mas o nome Augusto Leal está circulando nos bastidores. Henrique respirou fundo. Prepare uma coletiva, ele disse, para hoje. Você tem certeza? O assessor perguntou. Isso pode sair do controle. Henrique olhou para Marta, que estava na porta da cozinha, ouvindo tudo. Já saiu, ele respondeu. Agora eu só vou tentar fazer o certo. Marta se sentou na sala, mãos entrelaçadas, enquanto Henrique se preparava para sair. Você não precisa fazer isso, ela disse. Eu posso desaparecer. Já fiz isso antes. Henrique se virou. E o que isso resolveu? Ele perguntou. Ela não respondeu. Eles querem que você suma porque você lembra que crianças importam, e eu não vou ajudar ninguém a esquecer isso. Marta sentiu as lágrimas chegarem. Você vai perder muita coisa por minha causa. Henrique sorriu de leve. Eu já perdi tempo demais não estando do lado certo. Na empresa, a sala de conferências estava cheia. Câmeras, microfones, jornalistas, olhares curiosos. Henrique entrou sentindo o peso de cada passo. O assessor se aproximou. Ainda dá para cancelar, ele sussurrou. Henrique balançou a cabeça. Subiu ao púlpito. Bom dia, começou. Hoje eu não vim falar de números, nem de ações, nem de lucros. Os jornalistas se entreolharam. Vim falar de pessoas, ele continuou. Da minha família e de uma mulher que trabalha na minha casa. Um burburinho percorreu a sala. Estão dizendo que ela faz parte de uma estratégia, que a história dela é conveniente, que o sofrimento pode ser usado como ferramenta. Henrique respirou fundo. O sofrimento não é ferramenta, é realidade. E ignorá-lo é uma escolha. Eu fiz essa escolha por muito tempo, não vou fazer mais. Ele contou. Sobre os filhos, sobre a escola, sobre Marta, sobre o filho que ela perdeu. A sala ficou em silêncio. Se alguém aqui acha que proteger crianças é um escândalo, ele concluiu, então talvez o escândalo seja esse alguém. As câmeras continuaram ligadas por alguns segundos depois que ele saiu. Enquanto isso, em casa, Marta tentava manter Lucas e Clara distraídos. Desenharam, jogaram cartas, assistiram a um desenho antigo, mas o barulho lá fora não parava. Tia Marta, Clara perguntou, eles estão brigando por nossa causa? Marta se ajoelhou. Não, meu amor, eles estão brigando porque às vezes o mundo não sabe o que fazer com quem se importa de verdade. Lucas franziu a testa. Mas a gente só queria estudar melhor. Às vezes, querer algo simples muda coisas grandes. À tarde, o telefone da casa tocou.
Marta atendeu. Dona Marta, disse uma voz feminina. Meu nome é Helena, sou repórter. Eu queria ouvir a sua versão. Marta fechou os olhos. Não tenho versão, ela respondeu. Só tenho uma história. É isso que eu quero ouvir, a repórter disse. Marta respirou fundo. Venha, ela falou. Henrique chegou no meio da entrevista. Helena estava sentada na sala, gravador sobre a mesa. Eu não queria expor você, Henrique disse a Marta. Você já me protegeu o suficiente, ela respondeu. Agora eu posso falar. Helena ligou o gravador. Por que a senhora ajudou os filhos do Sr. Valença? Perguntou. Marta olhou para Lucas e Clara, que estavam no corredor, ouvindo. Porque eu perdi um filho, ela disse. E porque eu não queria perder mais 2, mesmo que não fossem meus. Helena engoliu em seco. A senhora não tinha medo de perder o emprego? Eu tinha, Marta respondeu. Mas eu tinha mais medo de perder outra criança. A entrevista continuou. Quando terminou, Helena desligou o gravador com os olhos marejados. Obrigada, ela disse, por me lembrar por que eu virei jornalista. À noite, a matéria foi ao ar. Não como escândalo, como história. Mostrava Marta, as crianças, a escola, a coletiva de Henrique. Mostrava uma faxineira que decidiu ser professora, mãe e escudo ao mesmo tempo. A reação foi imediata. Mensagens, apoio, pessoas contando histórias parecidas. Henrique leu os comentários no celular. Eles não conseguiram, ele disse. Marta sorriu. Não ainda. Mas do outro lado da cidade, Augusto Leal assistia à matéria em uma sala escura. Ele desligou a TV e pegou o telefone. Mude a estratégia, ele disse. Se não podemos vencer a história, vamos atacar a fonte. Naquela noite, Lucas e Clara dormiram mais tranquilos do que nos últimos dias. Marta estava no quarto de hóspedes, arrumando suas poucas coisas, quando ouviu um barulho no quintal. Passos. Ela congelou. A luz do jardim acendeu. Sombras se moveram perto da cerca. Marta sentiu o coração disparar. No andar de cima, Henrique acordou com o latido do cachorro. Ele correu até a janela. Viu uma silhueta se afastando no escuro. Marta! Ele gritou. Ela apareceu na porta. Eu estou aqui. Henrique desceu correndo. Eles não vão parar, ele disse. Marta respirou fundo. Nem eu. Lá fora, o vento balançava as árvores como se sussurrasse que aquela história ainda estava longe do fim. E em algum lugar na escuridão, alguém decidia até onde estava disposto a ir para silenciar uma mulher que só queria proteger crianças. O dia amanheceu pesado, como se o céu tivesse decidido ficar baixo demais para aquela casa. Henrique observava a rua pela janela do escritório improvisado. Os carros de reportagem tinham ido embora durante a madrugada, mas o silêncio que ficou não era alívio, era expectativa. Na mesa, o celular vibrava sem parar. Mensagens do conselho, do assessor, de investidores. Ele não abria nenhuma. Na cozinha, Marta preparava o café com movimentos lentos, como se cada gesto fosse uma escolha. Lucas e Clara estavam sentados à mesa, cochichando entre si, atentos demais para crianças que costumavam brigar por quem ficava com a última fatia de pão. Tia Marta, Clara perguntou, você acha que aquele homem da TV vai voltar? Marta forçou um sorriso. Não, meu amor, hoje vai ser um dia normal. Henrique entrou na cozinha e ouviu a frase. Hoje não existe mais normal, ele disse com suavidade. Marta lhe lançou um olhar rápido, pedindo silêncio. Henrique se aproximou das crianças. Vou sair por um tempo, ele falou, mas prometo voltar antes do jantar. Lucas franziu a testa. Promessa de verdade? Henrique engoliu em seco. De verdade. Marta observou os dois se abraçarem. Havia algo diferente naquele gesto. Um medo que não estava ali antes. Na empresa, a sala do conselho parecia menor do que nunca. Os membros estavam sentados ao redor da mesa de vidro com expressões fechadas. Augusto Leal estava entre eles. Henrique percebeu assim que entrou. Senhor Valença, disse o presidente do conselho, precisamos falar sobre a sua situação. Henrique se sentou. Estou ouvindo.
Augusto foi o primeiro a falar. A repercussão da matéria foi grande, ele disse. Alguns investidores ficaram desconfortáveis. Desconfortáveis com o quê? Henrique perguntou. Com uma mulher ajudando crianças? Com instabilidade, Augusto respondeu. Com decisões emocionais. Henrique se inclinou para a frente. Se proteger crianças é instabilidade, então talvez o problema não seja a minha liderança. Um murmúrio percorreu a mesa. O conselho considera que o senhor se afaste temporariamente, o presidente disse, para acalmar os mercados. Henrique sentiu o estômago apertar. E quem assume? Augusto sorriu. Eu posso ajudar na transição. Henrique entendeu na hora. Aquilo não era só sobre a história, era sobre poder. Isso não é uma transição, Henrique disse. É um golpe educado. Augusto manteve o sorriso. Chame como quiser. O presidente pigarreou. Há outra questão, ele disse. Recebemos um dossiê sobre a senhora Marta. Henrique se levantou de imediato. O que vocês fizeram? Augusto abriu uma pasta. Investigamos, ele disse, o passado dela, as denúncias que fez na escola do filho, as confusões que se envolveram. Henrique sentiu as mãos tremerem. Confusões? Ele repetiu. Protestos, gritos, ameaças à imprensa, um histórico de instabilidade. Henrique bateu a mão na mesa. Ela perdeu um filho. Lamentável, Augusto disse. Mas não muda o fato de que associar a imagem da empresa a alguém assim pode ser arriscado. Henrique respirou fundo. Vocês querem que eu a mande embora, ele disse. O conselho do conselho evitou o olhar dele. Queremos que o senhor escolha a empresa. Henrique se sentou devagar. E se eu não escolher? Augusto inclinou a cabeça. Então talvez a empresa escolha por você. Em casa, Marta dobrava roupas no quarto de hóspedes quando ouviu o portão se abrir. Um carro que ela não reconhecia. Ela sentiu o coração disparar. Um homem saiu do carro. Terno. Pasta na mão. Dona Marta? Ele perguntou. Sou eu. Meu nome é Sérgio, sou assistente social. Marta franziu a testa. O que quer? Recebemos uma denúncia, ele disse, sobre a sua influência na vida de 2 crianças. Marta sentiu o chão sumir por um segundo. Influência? Ela repetiu. Precisamos fazer algumas perguntas, Sérgio continuou, e talvez conversar com as crianças. Marta respirou fundo. O pai delas não está. Nós voltamos depois, ele disse. Marta deu um passo à frente. Não, se quiser falar com alguém, fala comigo. Sérgio anotou algo no bloco. Voltaremos. Quando o carro se afastou, Marta encostou na parede sentindo as pernas fracas. Ela sabia. Eles tinham mudado a estratégia. Henrique voltou para casa mais cedo do que prometera. Lucas e Clara correram até ele. Pai, Clara disse, veio um homem aqui. Henrique sentiu o estômago revirar. Que homem? Disse que era assistente social, Lucas respondeu. Henrique olhou para Marta. Eles foram longe demais. Marta balançou a cabeça. Eu já vi isso antes, ela disse. Quando a história não funciona, tentam transformar quem conta em problema. Henrique respirou fundo. O conselho quer que eu te mande embora. Marta fechou os olhos. Eu sei. E eu disse não, ele continuou. Marta abriu os olhos. Isso vai te custar tudo. Henrique se ajoelhou na frente dela. Já me custou tempo com meus filhos. Eu não vou perder mais. À noite, o assessor ligou. Você precisa pensar, ele disse. Eles vão votar amanhã. Se você não se afastar, vão te derrubar. Henrique olhou para a mesa da cozinha, onde Lucas e Clara faziam dever de casa com Marta. E se eu me afastar? Ele perguntou. Você salva a empresa, o assessor respondeu. E a sua imagem?
Henrique desligou. Mais tarde, Marta estava no jardim, regando as plantas, quando Henrique se aproximou. Eu posso sair, ela disse, sem olhar para ele. Se isso proteger seus filhos. Henrique respirou fundo. E quem te protege? Ele perguntou. Marta parou. Eu já aprendi a me virar sozinha. Henrique colocou a mão no ombro dela. Você não deveria precisar. Ela o olhou. O mundo nem sempre concorda com isso. Henrique assentiu. Então eu vou discordar do mundo. Naquela noite, Henrique não dormiu. Escreveu uma carta, não para o conselho, para os investidores, para os funcionários, para quem quisesse ler. Falava sobre liderança, sobre responsabilidade, sobre crianças. Falava sobre Marta e sobre o tipo de empresa que ele queria comandar. Ao amanhecer, ele enviou. O conselho se reuniu às 9. Às 9h30, a carta já estava circulando nas redes. Às 10, funcionários começaram a compartilhar. Às 11, investidores comentavam. Ao meio-dia, a empresa era assunto nos noticiários. Henrique estava em casa, sentado no sofá, com Marta e as crianças. O celular vibrou. Era o presidente do conselho. O senhor venceu, ele disse. Por enquanto. Henrique fechou os olhos. E Marta? A empresa não vai se envolver. O presidente respondeu. A história está grande demais. Henrique desligou. Marta sorriu de leve. Parece que você gosta de brigar com gente grande. Henrique sorriu de volta. Aprendi com você. Mas a vitória durou pouco. À tarde, um envelope foi deixado no portão. Sem nome, sem remetente. Marta abriu. Dentro, havia uma foto antiga. Ela, mais jovem, em frente a uma escola, segurando a mão do filho. No verso, uma frase escrita à mão. Algumas histórias nunca acabam. Marta sentiu o coração disparar. Henrique leu. Eles não desistiram, ele disse. Marta respirou fundo. Nem eu. Lucas e Clara se aproximaram. O que é isso, Clara? Perguntou. Marta se abaixou. É uma lembrança, ela disse, de por que a gente não pode parar. Henrique olhou para as crianças. A partir de hoje, ele disse, a nossa casa não é só um lugar para morar, é um lugar para proteger. Lá fora, o vento soprou forte, como se concordasse, e em algum lugar da cidade, Augusto Leal observava a movimentação nas redes, os apoios, os comentários. Ele fechou o laptop. Então eles querem guerra, ele murmurou. Vamos dar uma. O primeiro sinal de que o dia não seria comum veio antes mesmo do sol nascer. O celular de Henrique começou a vibrar na cabeceira, como se estivesse nervoso por ele. Ele abriu os olhos devagar, ainda preso entre o sonho e a realidade. Olhou para a tela. #Marta em questão estava nos assuntos do momento. Ele se sentou na cama de um pulo. Abriu o link. Um vídeo curto, mal enquadrado, mostrava Marta saindo da casa, no dia anterior, com um envelope nas mãos. A legenda dizia: faxineira que emocionou o país esconde passado polêmico. Veja antes que apaguem. Henrique sentiu o estômago se revirar. Ele correu até a cozinha. Marta estava preparando o café, como sempre, mas o rádio estava desligado. Era um mau sinal. Você viu? Ele perguntou. Marta balançou a cabeça. Não precisei, já senti. Lucas e Clara estavam sentados à mesa em silêncio. Henrique pegou o controle da TV e ligou. Um apresentador, com um sorriso ensaiado, falava diretamente para a câmera. A história comovente da faxineira que conquistou o coração do milionário pode não ser tão simples assim. Marta fechou os olhos. Henrique desligou a TV. Eles não vão usar vocês, ele disse, olhando para as crianças. Não enquanto eu estiver aqui. O celular dele tocou. Era o assessor. Você precisa vir para a empresa agora, ele disse. A imprensa está lá. Querem uma posição oficial. Henrique respirou fundo. Eu vou, ele disse, mas não sozinho.
Marta o encarou. Henrique, você não vai mais ser falada, vai ser ouvida. Na porta da empresa, uma multidão de repórteres, câmeras e curiosos se aglomerava. Quando o carro de Henrique parou, os flashes começaram. Ele saiu primeiro. Senhor Valença, alguém gritou. É verdade que a senhora Marta tem um histórico de confusão em escolas? Henrique levantou a mão. Eu não vou responder a isso, ele disse. Quem vai falar é ela. Marta saiu do carro. Por um segundo, o mundo pareceu prender a respiração. As câmeras se voltaram para ela. Henrique sentiu a mão dela tremer e segurou com mais força. Dona Marta, uma repórter perguntou, a senhora usou os filhos do senhor Valença para limpar a sua imagem? Marta respirou fundo. Eu nunca usei crianças, ela disse. Eu protejo. Um burburinho se espalhou. E o seu passado? Outro repórter insistiu. O que aconteceu na escola do seu filho? Marta engoliu em seco. Henrique apertou a mão dela. Eu posso contar, Marta disse, se vocês realmente quiserem ouvir. O silêncio se formou. Meu filho, ela começou, sofria bullying todos os dias. Eu fui à escola, pedi ajuda, implorei. Ela fechou os olhos por um segundo. Ninguém fez nada. Um dia, ele não voltou para casa. Um murmúrio percorreu a multidão. Eu não gritei porque sou instável, Marta continuou. Eu gritei porque perdi o que eu tinha de mais precioso. Henrique sentiu a garganta apertar. E se eu pareço polêmica, ela disse, é porque eu aprendi que silêncio não salva crianças. Um repórter baixou a câmera. Outro limpou os olhos. Henrique deu um passo à frente. Essa empresa, ele disse, não vai se esconder atrás de planilhas quando o assunto é gente. Se isso nos custar dinheiro, que custe, mas não nos custará a alma. Por um momento, ninguém falou nada. Então alguém começou a aplaudir. Depois outro e outro. Do outro lado da rua, dentro de um carro escuro, Augusto observava. Ele apertou o celular. Isso não estava no roteiro, ele murmurou. Ligou para alguém. Antecipe o plano B. À tarde, a internet estava em chamas. O vídeo de Marta falando viralizou. Hashtag Silêncio não salva crianças começou a subir. Henrique estava no escritório com o assessor. Você virou um símbolo, o assessor disse. E ela também. Henrique balançou a cabeça. Eu só queria ser um pai melhor. O assessor respirou fundo. Símbolos não têm essa opção. O celular de Henrique vibrou. Uma mensagem anônima. Se continuar, os filhos sofrem. Henrique sentiu o sangue gelar. Ele ligou para casa. Marta, ele disse, fecha tudo. Tranca as portas. Não sai com as crianças. O que aconteceu? Só faz o que eu estou pedindo. Em casa, Marta obedeceu. Lucas percebeu o medo nos olhos dela. Tia Marta, a gente fez algo errado? Ela se ajoelhou. Não, meu amor. Às vezes, quando a gente faz o certo, algumas pessoas ficam com raiva. Uma batida no portão fez todos pularem. Marta olhou pelo olho mágico. Era o assistente social, Sérgio. Ela respirou fundo e abriu. Recebemos outra denúncia, ele disse. Precisamos levar as crianças para uma avaliação. Marta sentiu as pernas fraquejarem. Agora? Ela perguntou. Agora. Henrique chegou em disparada, o carro freando na frente da casa. Ele desceu. Elas não vão a lugar nenhum, ele disse. Sérgio levantou as mãos. Senhor, eu só cumpro ordens. Henrique se aproximou. Então anota aí, ele disse. E eu tô gravando tudo. Ele levantou o celular. Sérgio hesitou. Eu volto com um mandado. Henrique não baixou o celular até o carro sumir na esquina. À noite, a casa estava em silêncio. Lucas e Clara dormiam no mesmo quarto, por segurança. Marta estava sentada no sofá, olhando para as mãos. Eu não queria isso, ela disse. Henrique sentou ao lado. Nem eu, ele respondeu.
Mas agora estamos aqui. Marta o encarou. Você pode desistir, ela disse. Ainda dá tempo. Henrique balançou a cabeça. Eu já perdi tempo demais desistindo de coisas que importam. O celular dele vibrou de novo. Uma notificação de e-mail. Assunto: reunião extraordinária, conselho. Horário: amanhã, 7 horas. Henrique mostrou para Marta. Amanhã eles vão tentar me tirar de vez. Marta respirou fundo. E você? Henrique olhou para o quarto das crianças. Amanhã eu vou dizer quem eu realmente sou. Em um escritório elegante, Augusto fechava uma pasta. Dentro, fotos, documentos, recortes de notícias. Na capa, um nome escrito à caneta: Marta Silva. Ele sorriu. Toda história tem um ponto fraco, ele disse. E eu vou encontrar o dela. A madrugada parecia não acabar. Henrique estava sentado à mesa da cozinha com a xícara de café esfriando entre as mãos. O relógio marcava 4h27. Marta dormia no sofá encolhida, como se o mundo pudesse encolher junto com ela. Ele se levantou e foi até o quarto das crianças. Lucas e Clara dormiam abraçados, respirando no mesmo ritmo. Henrique encostou na porta. Eu prometi, ele sussurrou. Eu prometi que protegeria vocês. O celular vibrou no bolso. Mensagem sem número. O conselho vai votar às 7, mas o seu problema começa às 6. Henrique sentiu o frio subir pela espinha. Às 5h30, o portão se abriu com um rangido. Marta acordou com o barulho. Henrique, ele já estava de pé. 2 carros estacionaram na frente da casa. Sérgio, o assistente social, desceu acompanhado de uma mulher de terno e um homem com uma prancheta. Senhor Valença, Sérgio disse, temos uma ordem para avaliar a guarda temporária das crianças. Henrique sentiu o ar sumir dos pulmões. Isso é um abuso, ele disse. A mulher de terno levantou um papel. É legal. Lucas apareceu na porta, esfregando os olhos. Pai? Henrique correu até ele. Vai ficar tudo bem, ele disse sem ter certeza. Marta se aproximou tremendo. Por favor, ela disse, elas são só crianças. A mulher de terno olhou para Marta. A senhora é a Marta Silva? Marta assentiu. Temos algumas perguntas para a senhora também. Henrique se colocou na frente dela. Tudo o que vocês quiserem saber, falem comigo. Não funciona assim, a mulher respondeu. Na sala, as crianças estavam sentadas no sofá, com Lucas segurando a mão de Clara. Sérgio se sentou em frente a eles. Vamos só conversar um pouco, ele disse. Henrique ficou de pé, ao lado. Nada sem mim, ele disse. A mulher de terno abriu a pasta. Senhora Marta, consta aqui que a senhora mudou de cidade 3 vezes nos últimos 5 anos. Marta engoliu em seco. Sim. Por quê? Marta olhou para Henrique. Eu estava procurando um lugar seguro. A mulher anotou algo. Seguro de quem? Marta fechou os olhos por um segundo. De mim mesma, ela disse. E do que eu carrego. Henrique franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Marta respirou fundo. Eu nunca te contei tudo, ela disse, sobre o dia em que meu filho morreu. O silêncio caiu pesado. Ele não se matou, Marta continuou. Ele tentou fugir. Henrique sentiu o coração disparar. Fugir de quê? Da escola, Marta respondeu. Dos garotos que o perseguiam. Ele correu para a rua. Um carro não parou. Clara levou a mão à boca. A escola disse que foi um acidente, Marta continuou. Mas eu encontrei mensagens no celular dele. Ameaças, fotos. Eles iam divulgar um vídeo dele chorando. Henrique sentiu um nó na garganta. Eu fui à polícia, Marta disse. Disseram que era difícil provar. Fui à imprensa. Disseram que não era interessante. A mulher de terno levantou o olhar. E o que a senhora fez? Marta respirou fundo. Eu fui atrás dos pais dos meninos. Henrique sentiu o estômago revirar. Fui às casas deles, Marta continuou. Bati nas portas, mostrei as mensagens, gritei, ameacei processar. Ameaçou?
A mulher repetiu. Eu disse que ia contar para todo mundo, Marta respondeu. E contei. Sérgio trocou um olhar com a mulher. Isso gerou confusão na cidade, a mulher disse. Gerou silêncio, Marta respondeu. Depois, Henrique sentiu o peso da palavra. Foi por isso que você mudou de cidade? Ele perguntou. Marta assentiu. As pessoas começaram a me olhar como se eu fosse o problema, não o que aconteceu com meu filho. A mulher de terno fechou a pasta. Senhora Marta, a senhora entende que esse histórico pode ser interpretado como instabilidade emocional? Henrique deu um passo à frente. Ou como uma mãe, ele disse, que se recusou a esquecer. A mulher respirou fundo. A decisão não é minha. O celular de Henrique vibrou. Mensagem de Augusto. Você tem 5 minutos para escolher, a empresa ou a história. Henrique fechou os olhos. Ele olhou para Lucas e Clara, para Marta, para os estranhos na sala. Vocês querem levar as crianças? Ele perguntou. Sérgio hesitou. Temporariamente, ele disse, até a situação se acalmar. Henrique respirou fundo. Então me levem junto, ele disse. A mulher de terno franziu a testa. Senhor, isso não é necessário. É para mim, ele respondeu. Marta sentiu as lágrimas escorrerem. Henrique, não! Ele segurou as mãos dela. Eu prometi que não deixaria vocês sozinhos. Às 6h45, Henrique entrou na sala do conselho com os olhos vermelhos e o coração em pedaços. Os membros já estavam sentados. Augusto estava sorrindo. Vejo que amanhã foi difícil, ele disse. Henrique não se sentou. Você fez isso, ele disse. Augusto levantou as mãos. Eu só usei as regras. Henrique colocou o celular na mesa. Eu tenho tudo gravado, ele disse. As denúncias falsas, as mensagens anônimas, as ameaças. O presidente do conselho se inclinou. Isso é sério? Henrique assentiu. E se vocês me tirarem, ele continuou, eu solto tudo. Augusto perdeu o sorriso. Você não faria isso, ele disse. Henrique olhou para ele. Eu já fiz pior, ele disse. Eu escolhi meus filhos. O silêncio caiu. O presidente respirou fundo. Vamos votar, ele disse. Os votos foram dados, 1 a 1. Quando terminou, o presidente olhou para Henrique. O senhor continua como CEO, ele disse, por unanimidade. Augusto se levantou bruscamente. Isso é um erro, ele disse. Henrique o encarou. Não, ele disse. É uma escolha. Quando Henrique voltou para casa, o sol já estava alto. Os carros dos assistentes sociais tinham ido embora. Marta estava sentada no chão da sala, com Lucas e Clara desenhando. Quando viu Henrique, ela se levantou. Eles foram embora. Disseram que vão investigar mais, mas, por enquanto, ficaram com a gente. Henrique sentiu o corpo relaxar pela primeira vez no dia. Ele se ajoelhou no meio das crianças. Eu disse que ia voltar, ele disse. Lucas sorriu. Promessa de verdade, ele respondeu. Marta observou a cena com os olhos cheios d'água. Obrigada, ela sussurrou. Henrique balançou a cabeça. Não, ele disse. Obrigado por me lembrar do que importa. Mas na mesma tarde, um pacote chegou, sem remetente. Dentro, um pendrive. Henrique colocou no computador. Um vídeo abriu. Mostrava Marta, anos antes, gritando em frente à escola, cercada por policiais. A legenda no arquivo dizia, Parte 1. Henrique sentiu um frio na espinha. Eles ainda têm mais, ele disse. Marta fechou os olhos. Então a história ainda não acabou, ela respondeu. Henrique olhou para as crianças. Então vamos contar a nossa. Ele disse. O pendrive ficou em cima da mesa a tarde inteira, como um objeto que respirava sozinho. Henrique passava por ele, olhava, virava o rosto, voltava. Marta fingia que não via. Lucas e Clara brincavam no tapete da sala, montando uma cidade de blocos coloridos, alheios ao peso invisível que pairava no ar. Quando o sol começou a se pôr, Henrique finalmente pegou o pendrive. A gente precisa saber, ele disse. Marta fechou os olhos. Eu já sei,
Ela respondeu: só não sei se estou pronta para lembrar. Henrique colocou o dispositivo no computador. A tela piscou. Parte 2. Parte 3. Parte 4. Uma pasta inteira. Henrique clicou no segundo vídeo. A imagem era tremida, gravada de longe. Marta, mais jovem, em uma reunião de pais na escola. Vozes alteradas, alguém apontando para ela. Você está exagerando? Uma mulher gritava. Meu filho está sofrendo, Marta respondia. E vocês fingem que não veem. O vídeo cortava para outro trecho. Marta sendo retirada por um segurança. Henrique apertou os punhos. Eles editaram isso, ele disse, para te pintar como vilã. Marta assentiu. Sempre foi mais fácil, ela disse, do que olhar para o que estava acontecendo com as crianças. O celular de Henrique vibrou. Notificação de um grande portal de notícias. Exclusivo. Vídeos mostram o lado oculto da faxineira que comoveu o país. Henrique sentiu o sangue gelar. Augusto soltou. Ele disse. A TV da sala ligou sozinha, em um desses recursos automáticos que ele nunca lembrava de desligar. O mesmo apresentador de antes estava na tela. O público que se emocionou com a história da senhora Marta Silva agora tem acesso a imagens inéditas do seu passado. Marta se levantou. Desliga, ela disse. Henrique desligou. Mas o dano já estava feito. O celular dele começou a tocar sem parar. Assessores, jornalistas, investidores. Ele ignorou todos. Olhou para Marta. A gente não pode deixar que eles contem essa história sozinhos, ele disse. Marta respirou fundo. Então eu conto. Na manhã seguinte, Henrique levou Marta a um estúdio pequeno, independente, conhecido por dar espaço a histórias que os grandes canais evitavam. O jornalista, um homem de barba grisalha e olhar calmo, apertou a mão de Marta. Eu não quero espetáculo, ele disse. Quero verdade. Marta assentiu. É tudo o que eu tenho. As câmeras ligaram. Luz vermelha. Senhora Marta, o jornalista começou. O país viu vídeos que mostram a senhora em momentos de raiva e confronto. Quem é a Marta que essas imagens não mostram? Marta respirou fundo. É a mãe que chegava em casa e encontrava o quarto do filho vazio. Ela disse. É a mulher que ouvia a própria voz ecoar em uma casa silenciosa. Henrique estava atrás das câmeras, com as mãos entrelaçadas. Eu não sou perfeita, Marta continuou. Eu errei. Eu gritei. Eu bati em portas. Mas eu nunca deixei de tentar salvar uma criança. Nem a minha, nem de ninguém. O jornalista inclinou a cabeça. Por que a senhora nunca contou isso antes? Marta olhou para baixo. Porque dói demais, ela disse. E porque quando a gente conta, sempre tem alguém pronto para usar a dor contra você. A câmera fechou no rosto dela. Eu fiquei em silêncio por anos, Marta continuou, até conhecer duas crianças que me lembraram do meu filho. E um pai que tinha tudo menos tempo para olhar para elas. Henrique sentiu os olhos marejarem. Eu não fiz nada de extraordinário, Marta disse. Eu só fiz o que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim. O jornalista ficou em silêncio por alguns segundos. Obrigado, ele disse, por confiar em nós. O vídeo foi ao ar naquela mesma noite. No começo, tímido. Algumas centenas de visualizações, depois milhares, depois milhões. A hashtag mudou. Hashtag Silêncio não salva crianças foi substituída por hashtag Protejam nossas crianças. Mensagens começaram a chegar. Mães, pais, professores, pessoas contando histórias parecidas. Henrique lia algumas em voz alta para Marta.
Meu filho sofre bullying e eu não sei o que fazer. Obrigada por me dar coragem de falar. Eu fui a criança que ninguém ouviu. Marta chorava em silêncio. Eu não queria ser um símbolo, ela disse. Henrique segurou a mão dela. Às vezes, símbolos nascem de gente que só queria sobreviver. No escritório elegante de Augusto, a tela do computador mostrava gráficos caindo. Ele jogou o celular na mesa. Isso está saindo do controle, ele disse para o assessor ao telefone. Eu queria uma crise, não um movimento. As marcas estão se posicionando, o assessor respondeu, a favor deles. Augusto cerrou os dentes. Então a gente muda o alvo, ele disse. Se não podemos derrubar a Marta, derrubamos o Henrique. Na manhã seguinte, uma nova manchete. CEO usou estrutura da empresa para promover causa pessoal, dizem fontes. Henrique leu sentado à mesa da cozinha. Marta colocou uma xícara de café na frente dele. Eles estão vindo por você, ela disse. Henrique assentiu. Eu sabia que viriam. O celular vibrou. Mensagem do conselho. Reunião extraordinária. Hoje, 18 horas. Lucas entrou na cozinha com um desenho na mão. Pai, ele disse, fiz a nossa casa. No papel, uma casa com um coração em cima. Henrique engoliu seco. Está linda, ele disse. Às 6 da tarde, a sala do conselho estava lotada. Além dos membros, havia advogados. Augusto estava em pé. O senhor usou a imagem da empresa para promover uma agenda pessoal, ele disse. Isso é uma violação grave. Henrique se levantou. Eu usei a minha voz, ele disse, como líder, como pai, como cidadão. Um dos conselheiros pigarreou. Os investidores estão divididos. Alguns veem valor na causa. Outros veem risco. Henrique respirou fundo. Então eu vou facilitar, ele disse. O silêncio caiu. Eu coloco meu cargo à disposição, ele continuou. Não porque eu errei, mas porque nenhuma empresa vale mais do que a segurança de uma criança. Augusto sorriu achando que tinha vencido. Mas antes que alguém falasse, o presidente do conselho levantou a mão. Antes de aceitar, ele disse, gostaria de mostrar algo. Ele ligou a tela. Um vídeo apareceu. Funcionários da empresa, de várias filiais, em frente às câmeras. Nós apoiamos o Henrique, dizia um. Nós acreditamos na Marta, dizia outro. Nós queremos trabalhar em um lugar que se importe com pessoas. O presidente respirou fundo. Se o senhor sair, ele disse, metade da empresa sai com o senhor. Augusto perdeu o sorriso. Henrique voltou para casa tarde. Marta estava sentada no sofá, com Lucas e Clara adormecidos ao lado. E então? Ela perguntou. Henrique sorriu, cansado. Ainda estou aqui. Marta suspirou, aliviada. Eu não queria que você perdesse tudo por minha causa. Henrique se sentou ao lado dela. Eu não perdi nada, ele disse. Eu ganhei uma razão. Mas naquela mesma noite, uma última notificação apareceu no celular de Henrique. E-mail sem remetente. Assunto: o verdadeiro segredo. Ele abriu. Dentro, um documento digitalizado. Um nome que ele reconheceu na hora. O nome do motorista envolvido no acidente do filho de Marta. E logo abaixo, outro nome. Augusto Leal. Henrique sentiu o chão sumir. Marta, ele disse com a voz trêmula, acho que encontrei o que eles estavam escondendo. Marta se aproximou. O quê? Henrique mostrou a tela. Marta levou a boca à mão. Isso muda tudo? Ela sussurrou. Henrique respirou fundo. Amanhã, ele disse, a história não vai ser mais sobre nós. O sol ainda não tinha nascido quando Henrique abriu os olhos. A tela do celular ainda mostrava o documento, o nome de Augusto Leal, o nome do motorista, a mesma linha que conectava o passado de Marta ao homem que agora tentava destruir tudo. Henrique se sentou na cama devagar,
como se um movimento brusco pudesse apagar a verdade. Marta dormia no sofá com o cobertor até o queixo. Ele caminhou até a cozinha, abriu o laptop e começou a pesquisar. Registros de empresas, processos antigos, multas por direção imprudente. E então uma peça que encaixou tudo. O motorista havia sido funcionário de uma das empresas de logística de Augusto, anos atrás. Henrique sentiu o coração acelerar. Não é coincidência, ele murmurou. Às 7 da manhã, Henrique ligou para o jornalista de barba grisalha. Eu preciso falar com você, ele disse, hoje. Se for o que eu estou pensando, o jornalista respondeu, eu também preciso falar com você. Eles marcaram em uma cafeteria pequena, longe das câmeras. Henrique mostrou os documentos. O jornalista leu em silêncio. Isso muda a história, ele disse por fim. Mas precisamos ter certeza. Se errarmos, você perde tudo. Henrique respirou fundo. Eu já perdi o suficiente para não ter medo. Enquanto isso, Marta acordou com Lucas e Clara pulando no sofá. Tia Marta, Clara disse, hoje a gente vai na escola? Marta sorriu. Vai, ela respondeu, e eu vou com vocês. Lucas franziu a testa. O pai também? Marta hesitou. Ele tem uma coisa importante para resolver, ela disse, mas ele vai estar com a gente, de um jeito ou de outro. Na empresa, Augusto caminhava de um lado para o outro no escritório. O assessor entrou. O vídeo da Marta continua crescendo e agora tem rumores de que você está envolvido no acidente. Augusto parou. Quem está espalhando isso? Ninguém oficialmente, o assessor respondeu, mas jornalistas estão perguntando. Augusto apertou o punho. Então é hoje, ou eu ou ele. Na cafeteria, o jornalista desligou o telefone. Confirmei, ele disse. O motorista trabalhava para uma empresa de fachada ligada ao Augusto e houve um acordo extrajudicial com a família do garoto. Augusto sentiu o ar faltar. Ele pagou para silenciar. O jornalista assentiu. Parece que sim. Augusto fechou os olhos por um segundo. Marta precisa saber. Henrique chegou em casa ofegante. Marta estava arrumando a mochila das crianças. Marta, ele disse, precisamos conversar. Ela percebeu o tom na voz dele e mandou Lucas e Clara para o quarto. Henrique mostrou os documentos. Marta leu devagar. As mãos começaram a tremer. Então, ela sussurrou, ele sempre esteve lá. Henrique assentiu. E agora o país inteiro vai saber. Marta se sentou, sentindo as pernas fracas. Eu passei anos achando que lutei sozinha, ela disse, e ele estava assistindo. Henrique se ajoelhou na frente dela. Hoje você não está sozinha. O jornalista marcou uma entrevista ao vivo naquela mesma noite, em um programa de grande audiência. Augusto tentou impedir. Advogados ligaram, pressões vieram, mas o apresentador manteve. Se for verdade, ele disse, o público precisa ouvir. Nos bastidores do estúdio, Marta respirava fundo. Henrique segurava a mão dela. Você não precisa fazer isso, ele disse. Marta olhou para ele. Eu passei anos em silêncio, ela respondeu. Hoje eu falo por mim e por ele. A luz vermelha acendeu. Boa noite, o apresentador disse. O país acompanhou a história da senhora Marta Silva e do empresário Henrique Valença. Hoje, revelações podem mudar tudo. Henrique entregou os documentos ao apresentador. Esses registros mostram que o motorista envolvido na morte do filho da senhora Marta era funcionário de uma empresa ligada ao senhor Augusto Leal, ele disse, e que houve um acordo financeiro para encerrar o caso. O estúdio ficou em silêncio. Dona Marta, o apresentador perguntou, o que a senhora sente ao ver isso? Marta respirou fundo. Eu sinto que meu filho finalmente foi ouvido, ela disse. As câmeras mostraram pessoas na plateia enxugando lágrimas. Eu não quero vingança, Marta continuou. Eu quero verdade e que nenhuma outra mãe precise passar pelo que eu passei. Do outro lado da cidade, Augusto assistia à transmissão. O celular começou a tocar sem parar. Advogados, sócios, jornalistas. Ele jogou o aparelho no sofá.
Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou. Minutos depois, o apresentador voltou à câmera. Recebemos agora a informação de que o senhor Augusto Leal renunciou ao cargo no conselho da empresa e está sendo investigado pelas autoridades. Um murmúrio percorreu o estúdio. Henrique fechou os olhos, aliviado. Marta levou a mão ao peito. Meu filho, ela sussurrou, a mamãe tentou. Na manhã seguinte, a cidade parecia diferente. As pessoas reconheciam Marta na rua, mas não com olhares de julgamento, com respeito. Na escola, Lucas e Clara correram para o pátio. Henrique e Marta ficaram no portão. Eu não sei como te agradecer, Marta disse. Henrique sorriu. Você me ensinou a olhar, ele respondeu. Semanas depois, a empresa anunciou um programa nacional de combate ao bullying com apoio psicológico em escolas públicas. O nome do programa, Projeto Lucas e Clara. Marta chorou quando viu. Eles vão crescer sabendo que ajudaram, Henrique disse. Marta assentiu. E o meu filho também, ela completou, de um jeito ou de outro. Numa tarde tranquila, Henrique estava no jardim com as crianças. Marta trouxe suco. Lucas olhou para o pai. Você ainda é milionário? Henrique riu. Sou? Então por que você fica aqui com a gente o tempo todo? Henrique pensou por um segundo. Porque eu descobri que isso vale mais. Clara sorriu. Então você é um milionário feliz. Henrique olhou para Marta, para o céu, para as crianças correndo. Sou, ele disse. Finalmente. Marta se sentou ao lado dele. Obrigada por não desistir, ela disse. Henrique balançou a cabeça. Obrigado por me ensinar a começar. O vento soprou leve. As árvores balançaram, e pela primeira vez em muito tempo, Marta sentiu que podia respirar sem carregar o passado como um peso, mas como uma ponte para um futuro melhor. A história não tinha apagado a dor, mas tinha transformado a dor em algo que protegia. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixe esse sentimento morrer aqui. Comente, eu escolho proteger. E diga de onde você está assistindo. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que silêncio nunca salva, mas a verdade pode mudar destinos. Siga o canal para mais histórias que mostram que mesmo no mundo mais duro, ainda existem escolhas que valem a pena. Porque toda criança merece ser ouvida e toda história merece continuar.